mundiais que foram banidos. A Dove, para divulgar seu sabão clareador, fez uma propaganda um pouco bizarra, em que uma mulher negra tira a roupa e vira uma mulher branca. Por motivos óbvios, a campanha não pegou nada bem e foi banida só 2 horas depois de ser lançada. Já a Skittles fez um comercial em que você precisava colocar o dedo na tela para interagir com uma personagem, mas uma hora ela percebe que o seu dedo tá ali e que você pode encostar nela. Give me something. Também foi banido. Por fim, em 1992, a marca Mundial lançou uma tesoura do Mickey. E para divulgar o produto, eles fizeram a seguinte propaganda: Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho. Ela foi banida porque podia incentivar o bullying. Esse é o menino mais gordo do mundo. Arya Permaná, com só 10 anos, chegou a pesar 192 quilos. Isso impedia ele de caminhar e ter uma vida normal. Ele passava o dia comendo, dormindo e vendo TV. E não conseguia usar nenhuma roupa, porque elas não cabiam. E por isso usava só um pano. Mas ele decidiu mudar de vida. Começou a fazer exercício e comer saudável. E depois de só 3 anos, ele perdeu 100 quilos e tá assim. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos. Mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos. Mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. Recordes mundiais quebrados na prisão. George Kaminsky foi condenado a 25 anos de prisão e decidiu que toda vez que eles deixassem ele sair pro pátio, pegaria trevos de 4 folhas. E nesse tempo ele quebrou o recorde mundial com 73 mil trevos de 4 folhas colhidos. A maior sentença por jogar videogame foi batida por um blogueiro russo, que foi condenado a 3 anos e meio de prisão por jogar Pokémon GO numa igreja e gravar. Enquanto o Xamã Piazzo teve a maior sentença do mundo, 141 mil anos por fraude corporativa. Por fim, esse homem usou um helicóptero pra fugir da prisão em 2001. 2 anos depois, ele roubou outro helicóptero pra resgatar os seus amigos da mesma prisão. E em 2007, fugiu de outra prisão do mesmo jeito. E virou o homem com o maior número de fugas de helicóptero da história. Os policiais mais burros. Em 2004, quando esse homem matou uma jovem numa briga, os policiais começaram uma busca internacional pra achar ele, mas ele conseguiu escapar. Por 20 anos, ele continuou na lista de criminosos mais procurados. Mas como ele parecia ter sumido, a polícia desistiu de achar ele. Até o dia que um detetive achou ele no Facebook. E no seu perfil, ele compartilhava sobre a sua profissão de policial. Por algum motivo, ninguém nunca percebeu que um dos oficiais era um dos caras mais procurados dos Estados Unidos. E aí ele finalmente foi preso, 20 anos depois. Cornelius Anderson assaltou um Burger King em 1999
1999 e foi condenado a 13 anos de prisão. Arrependido, ele voltou pra casa, se despediu da família e esperou a polícia chegar. Dias, meses e anos passaram e ninguém foi prender ele, e ele continuou vivendo normal. Criou uma família e abriu uma empresa, sem nunca mentir ou usar um nome falso. Só 13 anos depois, no dia de soltar ele da prisão, perceberam que ele nunca tinha sido preso, porque simplesmente esqueceram de prender ele. Na hora, eles até tentaram levar ele pra prisão, mas como já tinha passado muito tempo, o juiz resolveu deixar ele livre. Mães geniais que venceram o sistema. Um menino de 6 anos odiava ir pra escola e queria sempre ficar em casa brincando. A mãe então teve uma ideia. Disse que se ele fosse pra escola todo dia sem reclamar, deixaria ele ficar em casa 2 vezes toda semana. O menino ficou muito feliz com a ideia e aceitou na hora. E a partir daí foi pra escola todo dia de manhã. E toda vez que ele reclamava, a mãe lembrava que 2 dias na semana ele poderia ficar em casa. Só que tem um detalhe. Ele não percebeu que os dias que ele podia ficar em casa eram sábado e domingo. Mães geniais que venceram o sistema. Um menino de 6 anos odiava ir pra escola e queria sempre ficar em casa brincando. A mãe então teve uma ideia. Disse que se ele fosse pra escola todo dia sem reclamar, deixaria ele ficar em casa 2 vezes toda semana. O menino ficou muito feliz com a ideia e aceitou na hora. E a partir daí foi pra escola todo dia de manhã. E toda vez que ele reclamava, a mãe lembrava que 2 dias na semana ele poderia ficar em casa. Só que tem um detalhe. Ele não percebeu que os dias que ele podia ficar em casa eram sábado e domingo. Pessoas que escovaram o dente com coisas bizarras. Em 2021, uma mulher da Índia acordou e foi escovar o dente com o que ela achava que era pasta. Só que na verdade aquilo era veneno de rato, que por algum motivo tem a embalagem igual a de pasta de dente. A mulher infelizmente faleceu. Em 2019, uma mulher foi no mercado e comprou pasta de dente. E só quando ela acabou o pote de pasta, percebeu que aquilo na verdade era creme pros pés, sabor hortelã. E ela não sabia, porque o pote dos dois era exatamente igual. Então já sabe, antes de escovar o dente, confere. Pelo amor de Deus! Pessoas que escovaram o dente com coisas bizarras. Em 2021, uma mulher da Índia acordou e foi escovar o dente com o que ela achava que era pasta. Só que na verdade aquilo era veneno de rato, que por algum motivo tem a embalagem igual a de pasta de dente. A mulher infelizmente faleceu. Em 2019, uma mulher foi no mercado e comprou pasta de dente. E só quando ela acabou o pote de pasta, percebeu que aquilo na verdade era creme pros pés, sabor hortelã. E ela não sabia, porque o pote dos dois era exatamente igual. Então já sabe, antes de escovar o dente, confere. Pelo amor de Deus! Se os gatos têm 4 patas, por que eles deixam só 2 pegadas? Porque eles sempre colocam a pata de trás exatamente onde a da frente pisou. Por causa desse método chamado pisada em linha, os gatos fazem muito menos barulho quando pisam. E também tem certeza que estão pisando em lugares seguros. Quando estão em grupos, eles também usam isso pra parecer que estão em menor quantidade. E inclusive tentam voltar pelo mesmo caminho que foram, pra deixar o mínimo de pegadas possível. E essa é uma das habilidades mais impressionantes dos gatos. Apesar de os gatos domesticados estarem perdendo essa característica. Porque não precisam mais. Se os gatos têm 4 patas, por que eles deixam só 2 pegadas? Porque eles sempre colocam a pata de trás exatamente onde a da frente pisou. Por causa desse método chamado pisada em linha, os gatos fazem muito menos barulho quando pisam. E também tem certeza que estão pisando em lugares seguros. Quando estão em grupos, eles também usam isso pra parecer que estão em menor quantidade. E inclusive tentam voltar pelo mesmo caminho que foram, pra deixar o mínimo de pegadas possível. E essa é uma das habilidades mais impressionantes dos gatos. Apesar de os gatos domesticados estarem perdendo essa característica. Porque não precisam mais. Quão bons são os seus reflexos? Pausa o vídeo assim que o botão ficar verde pra descobrir. E dá um like pra começar o teste. Vamos lá! Segunda chance. A maioria das pessoas consegue em 0,27. Você fez mais ou menos. Quão bons são os seus reflexos? Pausa o vídeo assim que o botão ficar verde pra descobrir. E dá um like pra começar o teste. Vamos lá! Segunda chance. A maioria das pessoas consegue em 0,27. Você fez mais ou menos. Esses são Joselene e Milton, e juntos eles tiveram 11 filhos. Essa é a Maxwilla. Esse é o Max Wilton, o irmão da Maxwilla. Esse é o Maxwell, irmão da Maxwilla e do Max Wilton. Essa é a Maxwell, irmã do Maxwell, Maxwilla e Max Wilton. Esse é o Maxwelton e Max Wilma. Eles também são irmãos do Maxwell, Max Wilton, Maxwilla e Maxwell.
Essas são a Maxuene e Maxilândia, que são irmãos da Maxuelma, Maxon, Maxuender, irmãos da Maxilândia, Maxuenia, Maxuelton, Maxuilma, Maxuel, Maxuila, Maxuilton e Maxuele. Esses são Joselene e Milton, e juntos eles tiveram 11 filhos. Essa é a Maxuila. Esse é o Maxuilton, o irmão da Maxuila. Esse é o Maxuel, irmão da Maxuila e do Maxuilton. Essa é a Maxuele, irmã do Maxuel, Maxuila e Maxuilton. Esse é o Maxuelton e Maxuilma. Eles também são irmãos do Maxuel, Maxuilton, Maxuila e Maxuele. Essas são a Maxuene e Maxilândia, que são irmãos da Maxuelma, Maxon, Maxuender, irmãos da Maxilândia, Maxuenia, Maxuelton, Maxuilma, Maxuel, Maxuila, Maxuilton e Maxuele. Pessoas, tem um dia horrível. Esse celular podia ser desbloqueado usando a íris, mas quando esse homem foi abrir, o celular pediu pra ele abrir os olhos completamente, mesmo os seus olhos já estando completamente abertos. Esse menino comprou um sanduíche gigante. A cara dele. Imagina ir fazer suas necessidades e encontrar isso. Esse cachorro foi fuçar no lixo e grudou uma folha de depilação na cara dele. Tadinho. Essa pessoa foi fazer um teste de alergia e no fim era alérgica a tudo. Já esse cara resolveu pintar o cabelo. Ele só não sabia que era alérgico à tinta e terminou o dia assim. Esse cara tava abrindo seu novo mouse e quando cortou a embalagem, cortou também o cabo. Pelo menos ele ganhou um mouse sem fio. Um cara passou 1 hora procurando o seu iPad até que viu isso aqui. Até eu demorei pra achar. Essa mulher sentada tranquilamente na frente da placa de tinta molhada. Pelo menos é da mesma cor da roupa, né? Motivos burros que pessoas chamaram a polícia. Uma mulher dos Estados Unidos foi no McDonald's comprar nuggets de frango, mas quando ela fez o pedido, o funcionário falou que eles estavam sem nuggets. Ela então ficou muito brava e começou a gritar com o funcionário. Depois ela estacionou o carro e ligou pra polícia 3 vezes, dizendo que era uma emergência gravíssima, porque o McDonald's estava sem frango. Depois de muita insistência, eles foram até o lugar, mas não pra punir o restaurante, e sim pra dar uma bronca na mulher. Robert Richardson, de 9 anos, estava no carro com seu pai quando ele passou num sinal vermelho sem querer. Aparentemente estava tudo bem, mas quando eles chegaram em casa, o menino correu pra ligar pra polícia, porque ele tinha certeza que o o pai fez era um crime gravíssimo. I had to go to the car wash and then he went past the red light. You did? Mm-hmm. Is he home right now? Hello? Hi, Quincy Police. Oh, no. I'm just going to apologize. That's my son. Just want to let us know you ran a red light. Oh, no. I apologize. Essa é a prova mais difícil do mundo. Ela dura 3 dias e se você tentar colar, vai ser preso por 7 anos. Ela tem identificação facial e impressão digital. E a polícia ronda as ruas das escolas, usando drones pra vigiar os alunos. Mas ainda assim eles tentam colar, usando de canetas que transmitem as perguntas até óculos com câmera escondida. Essa prova é o Enem da China. E é tão difícil que quando eles terminam a prova, são recebidos com flores pela família. E comemoram desse jeito. Como é ir na Fórmula 1 com um ingresso de 50 mil reais? A hora que eu cheguei, eu já fiquei em choque com a vista e com o lugar. E com as comidas. Mas aí foi a hora de descer pro paddock, que é onde ficam as equipes, os carros e enfim. Eu entrei no da Red Bull, só que não podia filmar porque tava acontecendo a corrida. O Verstappen apareceu na nossa frente. Eu não pude gravar. E eu fiquei com ciúme um pouco. Mas vocês vão ter que acreditar em mim. Mas depois a gente foi pra pista e deu pra ver o boxe inteiro. E esses são os carros do Verstappen e do Yuki. A hora que a gente voltou pro lounge, tinha esse simulador que eu queria muito pilotar. E quando eu finalmente fui, eu não alcançava os pedais. Não dá pé. Eu explorei mais um pouco do lugar, fiquei em choque do tamanho dos pneus. Comi um pouco mais, porque as comidas estavam muito boas, muito chiques. E vi todas as corridas com a vista mais privilegiada da história. E aí a gente foi fazer um tour pela pista de caminhão. Enquanto a gente esperava, rolou um desfile de Ferrari. E aí rolou o tour que foi um pouco mais radical do que eu esperava. Mas a gente ganhou a corrida, fiquem tranquilos. Pra viver tudo isso, eu não paguei 50 mil reais porque a Gate me levou. E pra você que não conhece, eles são uma das maiores corretoras de cripto do mundo, que negocia quase 13 bilhões de dólares por dia.